fixando o comentário. Pronto. Vou pedir aqui. Tomara que dê certo hoje, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindas. Que bom que vocês votaram. Alô? Oi? Ah, Oi? deu certo. Ah, Super maravilha, bem. maravilha, Ai, que feliz maravilha. que eu fico. Coisa boa. Opa, cai. Então já vi que é assim o negócio. Na segunda vez as coisas funcionam. Funciona. Beleza. E o pessoal tá voltando. Obrigada, pessoal, por estar retornando. Hoje a gente vai ter uma conversa muito importante. E eu convidei uma pessoa muito especial, em quem eu tenho muita confiança, que é o João, psicólogo lá de Florianópolis. A gente está um pouquinho longe, né? Mas o mundo virtual deixa tudo mais próximo. Eu vou passar a palavra para ti, João, para você conduzir, porque eu sei que o tempo que a gente tem é pouco de um tema tão importante, tá? Então eu vou passar para você e você fica à vontade. O pessoal pode colaborar e eu vou registrando algumas perguntinhas caso elas venham, algumas considerações, tá bom? Ótimo, Então, ótimo. a palavra é sua, Maravilha. fica à vontade. Obrigado, Milena, querida. Adorei o convite. E você falou de Florianópolis, mas não falou que está em Aracaju, né? Para Eu quem não tô, sabe, não é isso? Estamos fazendo uma é isso, conexão. E é interessante porque, na verdade, eu, nesse momento, não estou em Florianópolis, eu estou em Lages, em Lages. que é onde mora os pais da minha esposa, né? Meu sogro faleceu alguns dias atrás, algumas semanas atrás, Ah, ele falou. e a gente transferiu nossa quarentena para cá. Então nós estamos fazendo Uhum. uma conexão tripla, Florianópolis, Lages, Aracaju. É Vai ser verdade, bonito. é verdade. Eu pensei assim, bom, caramba, 1 hora para a gente falar sobre depressão, né? E tive muita dificuldade e para saber por onde que a gente vai caminhar, né, Milena? Porque é tanta coisa para falar a respeito desse tema. Olha só, em poucos segundos aqui já tem um monte de gente entrando e porque eu acho que é um tema, né, que mexe muito com a gente, mobiliza bastante. Então, eu não sei por onde eu vou ainda, tenho algumas ideias e isso vai depender também da interação. Tomara que tenha interação das pessoas, enfim, fazendo perguntas, colocando seus comentários. Vou contar contigo, vou te provocar também, tá, Milena, para poder também me Uhum, ajudar nisso. uhum. E a única certeza que eu tenho é que quando terminar a live eu vou me lembrar de um monte de coisa que eu deveria ter falado e não falei. A gente faz a Porque em segunda, 50 minutos. Isso, pode sem ser. problema. Mas, assim, eu pensei, talvez, em começar, em dar esse primeiro passo assim na nossa conversa, pensando sobre algumas estatísticas. Eu sei que não vou querer perder muito tempo com isso, mas eu acho que é interessante quando a gente analisa alguns dados para a gente poder entender a importância, inclusive, dessa conversa, né? No Brasil, segundo a OMS, nós temos uma taxa de quase 6% da população, né, diagnosticada de depressão. Uhum, A taxa no mundo é na faixa de 4%, e no Brasil fica em 5,8%, mais ou menos uns 12, quase 12 milhões de pessoas, né, sofrendo de depressão. Na América Latina, o Brasil é o primeiro lugar. uhum. É um primeiro lugar que a gente não gostaria, mas é um primeiro lugar. Então, isso já nos mostra a importância da gente poder, enfim, trocar algumas ideias e pensarmos um pouco sobre a depressão. Em 2019, agora, ano passado, saiu uma pesquisa aqui no Brasil, do IBOP, foi contratado por algumas instituições, enfim, e eles fizeram um trabalho chamado Depressão, Suicídio e Tabu no Brasil, um novo olhar sobre a saúde mental. E aí eles também trazem alguns dados um pouco mais atualizados. Foi uma pesquisa que eles fizeram, usaram 2.000 pessoas foram pesquisadas no Brasil inteiro. Aliás, não no Brasil inteiro, em algumas regiões, em algumas capitais, né?
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo capital, Fortaleza também, enfim, algumas cidades, mas eu acho que dá para a gente ter uma noção. E alguns dados, eu não vou aqui citar todos, mas alguns dados são muito interessantes. Por exemplo, eles fizeram uma pesquisa já com pessoas a partir de 13 anos, ou seja, eles já pegaram inclusive a faixa da adolescência, né? E a gente tem uma noção um pouco legal sobre como é que o adolescente, e também nessa pesquisa mostra depois até a idade adulta e velhice, qual é a noção que as pessoas hoje no Brasil têm sobre a depressão. E em alguns momentos é um pouco assustador, né? Em alguns momentos a gente fica um pouco preocupado, em outros a gente fica feliz, mas para muitas pessoas, por exemplo, não vou ficar citando aqui totalmente a pesquisa, mas vai servir como, acho que, uma base para a nossa conversa. Tenho aqui alguns dados, por exemplo, que 23% dos adolescentes enxergam a depressão como apenas um momento de tristeza. Então, elas, de uma certa maneira, negligenciam um pouco alguns que poderiam ser os primeiros sintomas de uma depressão, né? Dos 18 aos 24 anos, 29% não está totalmente convencido de que a depressão pode ser tratada com sucesso. Então, alguns também olham a depressão como algo que não tem saída e que não tem tratamento bem sucedido. Olha que interessante esse dado aqui, ainda dos adolescentes. 39% dos adolescentes de 13 a 17 anos dizem, na pesquisa, que não se sentiriam à vontade para falar para a família caso recebessem um diagnóstico de ansiedade. No total dos entrevistados, esse número ficou em 22%. Mas entre os adolescentes, 39% declara que teria vergonha de falar para a família, né, sobre um diagnóstico. E interessante, entre 25 e 34 anos, sabe quantos por cento teriam vergonha de admitir um quadro depressivo para a sua família e para os amigos? 63%. Uau. É um dado muito, muito interessante. O que reforça a ideia para nós de que a depressão ainda tem um estigma muito forte. E por isso, muitas vezes, não é tratada, né? Por isso, muitas vezes, não é olhada de uma maneira positiva como uma doença que pode ser tratada e que pode alcançar um nível de remissão muito, muito alto. Mas aqui a gente vê que a vergonha, por exemplo, é um dos fatores que influencia. Um outro fator que também tem aqui na pesquisa, que eu vou talvez trabalhar um pouquinho hoje, olha só que interessante. Pensando agora na pesquisa direcionada aos homens. 30% dos homens consideraram a depressão como falta de fé, ou não sabem se realmente é falta de fé ou não. Então vejam que visão interessante, né? Quando a pesquisa vai para as mulheres, esse número de 30% cai para 17% de pessoas que acreditam, que podem vir a acreditar que a depressão é apenas a falta de Deus na sua vida ou a falta de fé. E para 29% dos homens, que é um número parecido com os 30% ali, depressão é fraqueza. Ou então não sabem dizer com certeza se dá para descartar a ideia de que depressão é fraqueza. Então, mais um fato interessante, mais um fator interessante aqui para a gente ver. Um outro fator, para eu não ficar me prolongando muito aqui, também entre os homens, 21% não tomaria antidepressivo se fosse preciso. Claro que junta com a ideia de fraqueza, né? Com a ideia de que não vou revelar para minha família. Então, acho que é um dado interessante. Para a gente que trabalha com saúde mental, é um dado que precisa ser muito bem estudado e muito bem atacado. Né? Porque no sentido de uma desconstrução dessas ideias tão equivocadas a respeito da depressão. E, por último, um dado que eu acho que é interessante, que talvez esteja associado também à depressão, que eu vou jogar aqui para depois, se a gente precisar resgatar. Enquanto a gente viu que a depressão tem, no Brasil, 5,8% de casos, isso dá mais ou menos uns 12 milhões, como eu já falei, há estudos que mostram que quando se fala em ansiedade, não apenas no diagnóstico de depressão, quando se fala em ansiedade, essa porcentagem chega a 9,3% dos brasileiros, ou seja, quase 20 milhões
de pessoas que, né, admitem sofrer de algum tipo de ansiedade. E segundo esse dado, né, da própria OMS, o Brasil, infelizmente, mais em primeiro lugar para o Brasil, é o primeiro da lista dos países mais ansiosos do mundo. Então, eu coloco isso porque quando a gente vai falar de depressão, a gente tem que considerar esse dado que se há um ambiente, né, muito ansiogênico, né, esse acaba sendo também um ambiente propício para o desenvolvimento, né, de uma depressão, para o desenvolvimento de um quadro depressivo. Conhecias esses dados, Milena? Como é que você ouve isso, hein? Eu já tinha lido, né, os dados, Uhum, mas uhum, sempre me vem com preocupação, né? Eu vejo uhum, como uma uhum, preocupação. E quando a gente olha para a sociedade, olha para as crenças, né, para as narrativas sobre a depressão como fraqueza, é, como uhum, ah, até foi escrito aqui anteriormente, e de fato, uhum, a pessoa com depressão é falta de Deus, a pessoa com depressão é orgulhoso, falido. Então, uhum, essas crenças e essas narrativas sobre a depressão acabam influenciando a própria pessoa de poder olhar para esse processo, olhar para sim, si nesse uhum, processo. Então, se eu vou uhum, ser julgado socialmente, eu vou esconder, uhum, é, porque eu não dou uhum. conta, É, né? Se eu não e tenho aí rede de apoio, pode eu falar. acrescentaria, essas narrativas influenciam a pessoa, né, Uhum, dando para ela talvez uma visão muito negativa a respeito da própria doença, né, o que uhum, tira dela as perspectivas, né, de melhora. E o que eu acho também muito sério, que a gente às vezes não percebe, é o quanto essa narrativa influencia as próprias pessoas que estão envolvidas com essa, isso, a rede de parentes, apoio. a rede, né, a rede É. social dessa pessoa. Então, é muito Uhum, comum a gente no consultório ouvir pessoas que estão passando por um processo de depressão se sentirem não compreendidas sim, pelos próprios familiares, né, pela sim, própria esposa, pelo marido, pelos pais, enfim, porque vem sobre eles o discurso de que isso você está querendo chamar atenção. sim. Ah, a gente ouve isso às vezes até mesmo de profissionais, né, na É, escola, por exemplo, você que trabalha é. bastante com escola, né? Eu ia trazer E, essa e isso também reflexão acaba mesmo. e isso acaba prejudicando também o próprio olhar da família sobre como Sim. é que ela pode ajudar aquela pessoa. Porque eu entendo que quando uma depressão, né, entra na vida de uma pessoa, ela não entra na vida apenas de uma pessoa, ela entra na vida de uma família inteira. Sim. Né? Porque as pessoas ao redor, os amigos, né, ela entra numa rede e que, tanto para a pessoa que está vivenciando, né, internamente, enfim, a própria depressão, quanto para aqueles que estão ao redor que também não sabem muito bem como ajudar. Eles Uhum, querem ajudar. Eles uhum. se sentem muito motivados, muitas vezes, a ajudar. Mas essas narrativas que a gente vem ouvindo e uma narrativa que vem se construindo, muitas vezes, ela não ajuda, né? E ela, Sim. inclusive, atrapalha essa tentativa das pessoas de ajudar. Então, É, eu fiz não sei se eu até mandei para ti, talvez, há algum tempo atrás, eu escrevi um texto foi. falando exatamente sobre isso. Até depois, se alguém tiver interesse, o texto, quem sabe a gente até pode talvez mexer um pouquinho nele, que o texto se chama A Força das Palavras no Enfrentamento da Depressão. E Hum, eu tento traduzir um pouco essa experiência clínica, né, juntamente, obviamente, com o conhecimento científico, no sentido de que posturas que as pessoas ao redor das pessoas que têm depressão acabam assumindo, né, influenciadas pelas narrativas que se tem a respeito da depressão. Então, quais são as posturas que ajudam? Quais são as palavras que não ajudam? Quais são as posturas que você pode ter com a pessoa ou com alguém que está vivenciando essa depressão? Os cuidadores ou aqueles que estão envolvidos, né, no processo de uhum. depressão. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas estão querendo ajudar. Sim. Claro que alguém que é um membro da minha família que está passando por alguma situação, né, nessa, muita gente quer ajudar. O problema é que, às vezes, na tentativa de ajudar, acabam entrando, né, e sendo influenciadas por essas narrativas que acabam não ajudando. Então, o que eu pensei a partir disso para hoje? Eu pensei, bom,
a gente iria utilizar a live para falar especificamente sobre os detalhes técnicos da depressão. Talvez pudesse ser um caminho. Mas eu pensei num caminho mais... não sei se mais alternativo, não sei se essa é a palavra que se encaixaria aqui, Milena, mas eu pensei num caminho de pensarmos como é que nós nos relacionamos com a depressão. Como é que a pessoa que está vivenciando, que está sendo influenciada pela depressão, pode vir a se relacionar com ela, de maneira que essa depressão não tome todo o sentido da sua vida, né, que é um pouco do que a depressão faz, a gente vai ver, e ao mesmo tempo de maneira que as pessoas que convivem com alguém que está sendo influenciado pela depressão, ou seja, pessoas que também estão, de uma certa maneira, se relacionando com a depressão, como que elas podem olhar para esse aspecto, como que elas podem ajudar. Travou um pouquinho para mim agora. Eu não sei se está travando para vocês que estão assistindo, mas para mim voltou. Travou um pouquinho, mas retornou. Travou. João, eu não sei se você consegue me ouvir. Você travou, ó, tá travando para todo mundo, tá? Eu vou retirar você e vou introduzir você mais uma vez, tá bom? Porque tá travando para todo mundo. Então, eu sempre não sei, porque aqui eu não recebo os comentários. Aham. Tá, Então, mas a gente agora vai... voltou, pessoal. Agora para mim você voltou Tá normal. voltando? Voltou, pessoal. Tá. Uhum. Sinaliza aqui Tá. se voltou, tá? Se tá tudo bem. Isso. Ó. Então a gente vai... Tá indo bem, ó. Tá. Pode fechar para mim a porta? Obrigado. Voltou, Então, pronto. aí eu estava pensando, agora não sei em que ponto que o pessoal parou não, mas o que eu estou pensando é propor para o encontro de hoje, né, não ficarmos apenas nas questões técnicas de depressão, mas de pensarmos como é que a gente pode se relacionar com ela. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem um problema na nossa vida, e esse aqui que a gente está tratando é a depressão, mas pode ser qualquer outro, né? Para mim fica muito forte, e eu penso isso também em termos terapêuticos, na maneira como eu tento ajudar meus pacientes, de que o problema, ele é o problema. As pessoas são as pessoas. Uhum. O problema não é a pessoa. Então, quando estamos falando de uma pessoa sendo influenciada pela depressão, nós não estamos falando de uma pessoa depressiva. Nós estamos falando de uma pessoa que é muito mais do que a depressão, mas que num determinado momento, numa determinada circunstância da vida dela, está vivenciando, né, uma relação com a depressão. Essa pessoa é muito mais do que a depressão. Para mim é importante separar isso. Porque quando a gente diz assim, o fulano é depressivo, ou a fulana é deprimida, o que a gente está fazendo? A gente está pegando duas coisas separadas, que são diferentes, e juntando numa só. A gente está reduzindo a identidade daquele ser humano, daquela mulher, daquele homem, enfim, daquela pessoa, reduzindo ele a um diagnóstico. Então acaba se misturando a ponto de não saber mais o que é a depressão, o que é a pessoa. E eu acho que é nesse processo que as pessoas acabam se sentindo muito vazias, porque elas acabam sendo engolidas pela noção de tristeza, de depressão, de desesperança, né? E perdem, muitas vezes, a sua própria identidade. O que eu entendo como um processo terapêutico? É um processo de resgate dessa identidade. É um processo de resgate dessa noção de si mesmo, que um determinado problema, no caso a depressão aqui na nossa discussão, veio e desmantelou. Né? E veio e, de uma certa maneira, trouxe um abalo muito grande. Então, por isso que é importante que, se eu estou trabalhando com alguém, se eu estou conversando com alguém que está vivenciando uma experiência, né, de depressão, para mim é muito importante conhecer a pessoa para além da depressão. Conhecer a pessoa para além
do problema que ela está vivenciando. Pode ter começado ontem, pode estar vivenciando isso há 2 anos ou 10 anos, não me interessa. Existe uma pessoa que existe aqui, que é muito maior do que qualquer doença, qualquer problema que ela esteja vivenciando. A depressão, ela tem, então, se a gente pensar nessa perspectiva, a depressão ela não é muito criativa. Ela usa os mesmos truques com todas as pessoas em que ela influencia. Ela tem mais ou menos o mesmo modus operandi. O modus operandi dela é fazer com que as pessoas não se sintam mais pessoas, se sintam apenas depressivas. Esse é o modo. Porque ela é uma doença que o que ela faz? Ela mobiliza os sentimentos, as emoções, os pensamentos, as ações. Ela mobiliza tudo isso na nossa vida. Né? Ela faz alterações na nossa maneira de ver o mundo e, principalmente, na nossa maneira de ver a gente mesmo. Então, essa noção de mim mesmo que eu tenho, ela fica muito afetada quando a doença começa a mobilizar-se, mudando e alterando meus sentimentos, minha percepção, minhas emoções. Não vou entrar aqui nessa discussão, mas a gente pode pensar, tanto pode ser questões genéticas, né, que podem influenciar, talvez, o aparecimento e a chegada de uma depressão na vida de alguém. A gente pode pensar em questões bioquímicas, né? De uma ausência, de uma desregulação de determinados neurotransmissores. Né? Isso, a biologia, a química vai nos ajudar. E ela pode também chegar, né? Uma porta de entrada também para a depressão na vida de alguém, pode ser determinados eventos vitais, determinadas circunstâncias na nossa vida que podem desencadear, né, episódios ou quadros de depressão, tanto nas pessoas que talvez já tenham uma predisposição, quem sabe, genética, quanto para pessoas, talvez, que mesmo não tendo uma predisposição genética, pode ser afetada pela maneira como vai lidar, pela maneira como vai se relacionar com determinados episódios, determinados eventos na vida dela. Então, ou seja, estamos pensando aqui em determinadas situações, né? Essas são, de uma maneira genérica, se a gente pensar, Milena, as principais causas, né? Ou as principais portas de entrada, vamos dizer assim, para que a depressão entre na vida de uma pessoa. Um componente genético, um componente bioquímico, né? De desregulação de determinadas substâncias, né? Cerebrais, e um componente social, um componente externo, que são esses eventos que vêm sobre nós, né? Uma pandemia que, de repente, a gente precisa ficar em casa, né? Um luto, uma perda de emprego, uma separação, uma doença em algum outro membro da família, enfim, uma morte, um luto, enfim, vários eventos externos que também podem, de uma certa maneira, desencadear alguns... E aí a questão é, como nós vamos nos relacionar com isso? Né? Porque eu estava falando da depressão como tendo alguns truques, né? E como tendo não sendo muito criativa, porque o que ela vem? Ela vem para tentar nos convencer de que nós não valemos a pena. Ela chega, esse é o modo dela trabalhar, não é novidade, né? Quem já teve, quem passa pela depressão, provavelmente identifica um pouco isso, né? A depressão, ela fomenta nas pessoas interpretações negativas a respeito das suas vidas, a respeito da sua própria identidade. Ela acelera na pessoa uma diminuição, por exemplo, do interesse em participar das atividades comuns do dia a dia. Ela tenta imprimir nas pessoas uma visão mais sombria, mais pessimista sobre o futuro, enfim. Eu creio que eu não estou falando aqui alguma coisa muito diferente daquilo que as pessoas que se envolvem, né, de alguma maneira, com a depressão, vivenciam, né? Então, eu fiz algumas perguntas aqui, Milena, que seria uma tentativa de colocar um outro óculos, uma outra lente, para olhar para as nossas relações com a depressão, na tentativa talvez até mesmo de conhecer um pouco mais a depressão.
Porque isso eu acho que é um detalhe interessante, né? Há muita desinformação e há muito desconhecimento em relação à depressão. Não é à toa que as estatísticas mostram quanto que algumas noções de depressão estão completamente fora, né, daquilo que se conhece, né, daquilo que as pessoas que convivem com a depressão entendem. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, já compartilhei isso nas redes sociais, como uma forma de divulgar essa live. E se tu achares que é interessante, eu pensei em jogar essa pergunta, ouvir talvez algumas pessoas aí, te ouvir também, tá? Porque daí, a partir dessas perguntas, eu iria trabalhar algumas questões. Pode ser, Milena? Pode, pode. E o Pode pessoal ser por pode ir esse caminho? participando, tá? Eu estou anotando alguns. Isso, por favor. Eu estou Eu sei que registrando tem aqui. até, eu acho que tem até um espacinho específico para fazer alguma pergunta, né? Um ponto de interrogação, se a pessoa clicar, não tem alguma coisa assim para ti aí, Milena? Tem. No Instagram? Eu preciso Eu me acho que tem, né? familiarizar melhor com esse sistema de live, porque eu nem testei esse pontinho de interrogação, mas ele Eu tem. acho que tem aí, talvez quem esteja participando, eu acho que tem um pontinho de interrogação, Tem. que se a pessoa clicar, aparece uma pergunta, eu acho que cai para ti, que é a administradora da live, eu Aham. acho que cai talvez mais destacado, não sei. Enfim, Então, quem puder, talvez, de alguma maneira, participar, vai ser legal. A uhum. primeira pergunta, então, que eu proponho aqui é possível enfrentar ou até mesmo superar as dificuldades ocasionadas pela depressão na vida das pessoas? Então, na minha perspectiva, e aí, claro, eu vou trazer aqui uma perspectiva muito esperançosa a respeito da depressão. Então, eu não trago aqui uma perspectiva desqualificadora, né, considerando ou de desconsideração ao poder e a potência que uma depressão tem na vida das pessoas e das famílias. Porém, eu também não consigo, pela minha própria experiência, não consigo olhar para a depressão de uma maneira também totalmente desesperadora, Uhum. porque eu acompanho e vejo o quanto que muitas pessoas, né, conseguem sim lidar e trabalhar com a depressão, enfim, e superar essas dificuldades ocasionadas. Então, a minha primeira pergunta, ela vai na direção de que é possível sim, né, enfrentar e até mesmo superar essas dificuldades. Porque muito vai depender também da maneira como a gente vai, volto a entender isso, a maneira como a gente vai se relacionar com a depressão, né? Se a gente conhecer um pouco os truques dela, talvez a gente consiga antecipar-nos a determinadas tentativas dela de nos convencer de que nós não valemos nada. Se entendemos que isso faz parte também de um processo até químico, que não é apenas uma visão de mim mesmo, apenas uma perspectiva psicológica, mas é também uma perspectiva química. E que, nesses casos, a própria intervenção medicamentosa, em muitos dos casos do tratamento da depressão, a própria intervenção medicamentosa pode, sim, né, modificar e trazer de volta a pessoa para um quadro, né, de bem-estar e de normalidade. E aí eu entro no segundo ponto, que eu acho que está associado com esse primeiro, porque tudo vai depender também de como é que nós podemos e aprendemos a olhar para as nossas histórias de vida e para a linguagem que nós usamos, né, quando nós falamos das nossas histórias. Então, eu tenho para mim uma noção muito intensa de que quando nós estamos trabalhando com a depressão, quando uma pessoa vem ao meu consultório, né, denunciar, fazer uma denúncia de que a dona depressão está atrapalhando a vida dela, está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando a sua relação com as pessoas, está atrapalhando o seu futuro, as suas perspectivas, o seu trabalho, enfim. A primeira coisa que me vem à mente, Milena, é de pensar de que maneira que essa depressão está tentando alterar a noção de identidade desta pessoa. Porque é isso que a depressão muitas vezes faz. E de que maneira que ela faz isso? Tentando fazer com que a pessoa esqueça de determinadas histórias da sua vida
e selecione apenas as histórias que comprovam a tese da depressão. Eu vou dar um exemplo genérico, obviamente, mas é um exemplo que eu acho que talvez ajude. Quando alguém, né, uma pessoa, há anos atrás, entra no meu consultório e diz para mim, no primeiro dia que ela chega, então essa pessoa diz para mim, eu estou vindo aqui, doutor, talvez seja a minha última tentativa, porque eu já comprei um revólver para mim. Essa é o cartão de visita que ele me oferece, né, nesse primeiro instante que a gente conversa. E essa pessoa, então, pode ser um homem ou uma mulher, eu não estou aqui, não vou entrar em detalhes, obviamente. Quando ela me fala isso, né, eu já comprei uma arma, eu me lembro que a primeira pergunta instintiva que eu fiz foi por que você decidiu, ao invés de usar a arma, ter usado o telefone para ter me telefonado e marcado uma consulta? Essa foi a pergunta que eu fiz. Porque era uma pergunta da minha curiosidade, né, do meu interesse em entender que outro lado dessa pessoa estava presente naquele instante, que não estava aceitando facilmente a sugestão da depressão, né, de que ela deveria pegar uma arma. E é interessante porque essa pessoa, ela pegou um instrumento que nesse caso foi o telefone. E aí quando eu perguntei isso, essa pessoa me respondeu, talvez, ela custou inclusive para responder, mas ela chegou à seguinte conclusão, talvez seja algum tipo de esperança que eu pudesse ter, ao invés de usar, né, a arma. E aí eu, então, pergunto, eu gostaria, na minha tentativa de explorar mais essa condição que ele fala de esperança, né? Eu pergunto a alguém que você acha que pode ter contribuído de alguma maneira para que essa esperança aparecesse, né, num momento tão desesperador. E aí ela pensa um pouco e ela me diz, e aí ela lembra então de uma determinada pessoa na vida dela, né, uma avó. E aí eu pergunto, né, o que tem na tua conexão com essa sua avó que fez com que você, nesse momento, tivesse se agarrado à esperança ao invés de se agarrado a um revólver? E aí, essa foi uma porta, Milena, não um exemplo genérico, mas essa foi uma porta de entrada para conhecer outras facetas da identidade dessa pessoa que a depressão não gostaria que aparecesse. Porque a esperança não combina com os planos da depressão para a vida das pessoas. E quando essa pessoa faz esse movimento de vir até mim para conversar e para denunciar o que a depressão estava fazendo com ela, né, ele não chamava de depressão ainda, ele chamava de um sentimento estranho. Aí começaram a aparecer outras coisas da vida dela que durante o processo da terapia foi fortalecendo essa pessoa. Então, por que eu estou usando? Claro que eu estou aqui fazendo uma pequena amostra, né, de um processo longo, mas por que eu estou falando isso agora? Porque, na medida em que o processo foi caminhando, outras noções de identidade foram surgindo, quando foram surgindo outras histórias sobre ela. Uhum. Histórias de conexão com uma pessoa importante, por exemplo, como a avó, histórias da sua própria vida em que, de repente, não poderiam aparecer se a gente ficasse apenas falando da depressão. Eu gosto muito de usar uma provocação para os meus pacientes, que é a seguinte, Milena. Bom, se ele está me dizendo que em um determinado momento na vida dele, uma determinada circunstância, fez com que uma porta se abrisse para que uma depressão entrasse na vida dele, e em algumas situações essa depressão chega e senta no meio da vida dele e começa a comandar a sua vida, eu pergunto assim, se por acaso essa depressão escrevesse um livro
sobre a biografia dela, Uhum. né, na relação contigo, o que ela escreveria? Será que você conseguiria pensar em alguma ideia que você teria, que talvez você fosse ler na história da depressão na relação com você? E aí eu faço uma segunda pergunta que para mim é crucial. Eu pergunto, se por acaso você fosse ler um livro da biografia da depressão na entrada da sua vida, ela escrevendo sobre como é que a força que ela tem, do que ela já conseguiu convencer você, de como ela faz você desistir do seu emprego, de como ela faz você não querer sair de casa. Enfim, ele podia pensar exatamente sobre essas coisas que ele leria na biografia da depressão. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: que histórias você acha que a depressão não incluiria na biografia, porque iria depor contra ela? Que histórias suas seriam incluídas nessa biografia, ou seriam excluídas, desculpa, dessa biografia, porque a depressão teria uma certa vergonha, uma certa resistência em colocar, porque talvez ela, se ela fosse lembrar dessas histórias, ela perderia um pouco a força na sua vida. Uhum. E é um exercício muito interessante para alguns de nós, né? E claro que a gente então trabalha, a gente pode trabalhar isso, né? Mas por que eu estou pensando isso? Porque certamente na vida de cada pessoa que vivencia uma experiência na sua relação com a depressão, certamente há muitas histórias escondidas que a depressão não tem interesse em trazer à tona, porque são histórias que vão resgatar uma outra identidade. Vejam, não é uma história que o terapeuta está inventando. Eu não estou aqui tentando inventar. Eu estou aqui tentando conhecer, acessar outras histórias que sustentaram essa pessoa até aqui. Porque, apesar de tudo, veja, uma pessoa que tem depressão, né, uma pessoa que talvez esteja numa situação muito complicada, quando ela me procura, ela de alguma maneira fez alguns dribles nessa depressão. Porque uma das estratégias da depressão é dizer, não adianta procurar terapia. Não vai dar certo. Para que gastar dinheiro com mimimi? Não vai dar certo. Não adianta medicação. Então, a depressão, ela entra com... Quando uma pessoa passa por esses obstáculos, ela já fez algumas vitórias em cima da depressão que nem ela se dá conta. E o meu interesse é potencializar essas histórias. Não porque são histórias inventadas por mim, porque são histórias que já existem. Então, essa noção de identidade, através da reconquista dessas histórias, do acessar novamente determinadas histórias da sua vida, podem, né, talvez, permitir com que essa pessoa se perceba de uma outra maneira, não caia tanto assim nos convencimentos e pode, talvez, encontrar uma maneira mais realista para conviver com a depressão. O que eu chamo de maneira realista? É não cair numa ideia de que a depressão, então, não é nada, mas é entender que, sim, ela é chata, sim, nem sempre eu estou bem, sim, eu realmente me sinto, muitas vezes, duvidando das coisas, e isso não é pecado, isso não é falta de Deus, isso não é fraqueza. Trazer uma noção mais realista da depressão é aceitá-la. É aceitá-la não no sentido de vou deixar com que ela comande tudo. É aceitá-la no sentido de permitir com que eu vivencie, com que eu fale, com que eu não precise mais ter vergonha desses sentimentos. Que eu possa procurar um amigo, que eu possa procurar alguma pessoa próxima a mim, que eu possa procurar um terapeuta para falar um pouco sobre isso. Porque aí a gente vai trazendo uma coisa mais realista da depressão. A depressão é ruim mesmo. É um sentimento ruim. E eu me sinto muitas vezes enfraquecido mesmo se eu estou deprimido. Mas eu posso encontrar outras histórias, talvez presentes na minha vida. Tanto que é uma coisa interessante, eu não tenho aqui o número estatístico, mas eu sei que é um número significativo, Milena, que é pessoas que tentaram suicídio, certo? E acabou não acontecendo, elas então vão fazer tratamento e tal. Há uma pesquisa com essas pessoas que um número significativo de pessoas que, num determinado momento da sua vida,
tentou suicídio se arrependem de ter tentado. Em que sentido? Porque perceberam, talvez, que depois a vida continuou e elas mudaram de status. Né? Elas conseguiram alcançar outras coisas na vida delas que se o suicídio tivesse dado certo naquele. Travou um pouquinho. Travou um pouquinho para mim. Travou para vocês também? Oi, travou para vocês também? Oi, voltou. Voltou. Pronto. Travou. Não, travou para o pessoal. Travou aqui. Para algumas pessoas travaram. Pronto. Tá travando para mim também. João, eu vou tirar e a gente te recoloca, tá bom? Ó, tá travando para todo mundo. Voltou para ti? O pessoal tá todo falando que você travou, tá? Tá todo mundo colocando que você travou. Quase que cai. Eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo te ouvir direito. Tá travado para todo mundo também. Eu vou te tirar e vou colocar você novamente, tá bom? Opa. Travou de novo. Eu vou pedir que você saia porque eu não, opa, porque eu não tô conseguindo organizar aqui. Consegui. Agora eu vou retornar e já vou retornar com algumas observações de alguns de vocês que eu tô escrevendo. Pronto. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Pronto, voltou para mim também. Então tá tudo bem. Teve um comentário mais acima. Alguém tá me falando que é só esperar um pouco. Alguém escreveu aqui, é só esperar. Ah, o Nivaldo. Porque esse esperar um pouco, que a gente tem agora 5 minutinhos. Ai, que pena. Temos 5 minutinhos. Pelo meu relógio aqui, 5 a 8 minutinhos. Ó dó. Vocês estão conseguindo ouvir bem, pessoal? Pronto, eu tô te ouvindo bem. Tá. Uma pessoa perguntou. Você tá me ouvindo bem? Tá. Uma pessoa fez um comentário, seguido de uma pergunta, do que você acha quem é da saúde mental e que acaba indo para a área da. Tá todo mundo dizendo que não dá para ouvir o João. Eu vou te perguntar, só o João ou eu também? Tá, eles estão ouvindo a minha voz. Vamos ver se o João consegue responder a partir da minha pergunta, se vai melhorar. São pessoas que trabalham com a saúde mental, mas que utilizam a religião, falando que é para ter fé, que vai melhorar, enfim, acabam utilizando a religião para poder incluir no tratamento. O que você acha disso? Vamos ver se eles vão te ouvir. Sim, vamos fazer uma segunda live, com certeza. Com certeza para mim, né? Então, vocês estão ouvindo o João? Eu tô te ouvindo. De repente você Helena, começa a responder. Oi, tô te ouvindo tá, bem. De repente você começa a beleza, responder e eu vejo o que o pessoal tá comentando aqui. tá. Me ajudar aqui para saber qual foi a pergunta que você tinha. Eu não escutei a tua pergunta. Você tá mudo pro pessoal.
Eu acho que eu vou te Tá. tirar, você sai E e eu botar te de novo. convido, tá bom? É. Pode ser. Aham. Tá. Essa live, ó, ele vai sair e vai entrar de novo. Essa live vai ficar gravada, tá, pessoal, no meu canal no YouTube, tá? Para todo mundo ter acesso. João, você pode sair Tá. e depois você retorna, tá? Pronto. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Logo, logo, assim que acabar, eu já vou fazer o processo de inclusão. É só o tempo do upload. Download e depois upload. E aí vocês vão poder ter acesso para refletir sobre essas questões com mais calma. Ele traz muitas observações, muitos questionamentos, muitas provocações, né, bem interessantes. Pronto, de repente, agora Agora deu. O estão me pessoal tá ouvindo? falando que deu. Então vamos lá. Tá. Aham. Tô. Beleza. Tá. Tu tinhas começado a falar alguma pergunta que eu não, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui os inscritos, Milena, por favor. Tá. Um comentário do Uma Nivaldo, eu acho. das Isso, um dos comentários que veio é que assim, o que você acha das pessoas que Uhum. trabalham na área da saúde mental, mas que para trabalhar a depressão utilizam Deus, utilizam a religião, falam que a pessoa precisa ter fé, enfim, Uhum. caminham para essa área da religião Uhum. no tratamento. O que Uhum. você acha com relação a isso? Essa foi a pergunta que eu vi, mas se vocês quiserem ir colocando mais, podem colocar, tá, pessoal? Essa foi, Beleza. apareceu para mim. Beleza. Pode seguir. Oi? Uhum. Uhum. Teu pode ser espírita, pode ser qualquer outro. Oi? Tá sem áudio? Tá sem áudio aqui? Tá, Travou de agora o novo. pessoal tá dizendo que travou o áudio Sem a novamente. voz Gente, de acho que é João. porque tá Mas no que finalzinho coisa. da live. Libras. É. Orlando, eu ainda vou aprender Libras, tá no meu caderninho, aprender Libras. Tá? Tá no meu É, caderninho. tá tudo Eu, travado ainda? Tá tá tudo travado travado pro ainda, João, sem pessoal. áudio. Você, é, Tá. João sem Por áudio. que será, né? De rep- E se eu. Pois é, eu acho que é porque já. Ah, voltou. Pronto, voltou. Voltou? Voltou? Ai, tá bom, Agora tá voltou. ok. Zênia falou que tá Tá, ok. beleza. Tá, Então eu vou beleza. voltar aqui para tentar resumir antes de terminar, antes que o Instagram expulse a Tá. gente daqui. É, eu acho muito complicado. Acho que agora travou mesmo. É, travou. Tá. É, travou. João, eu não sei se você me escuta. Tá travado. Religiosa, seja ela qual for, né? Para tentar fazer disso a sua abordagem. Né? Eu acho que a abordagem Uhum. tem que ser científica. Né? A abordagem tem que ser dentro de uma perspectiva psicológica, e psicologia é ciência. Então, Uhum. saúde mental, né, se o meu paciente é um membro de uma determinada religião e vai trabalhar a religião dele na perspectiva da sua vivência com a depressão, eu vou ajudá-lo a fazer esse diálogo, muitas vezes questionando, inclusive, né? Como eu acabo recebendo muitas pessoas também que vêm de igreja, muitas pessoas vêm exatamente com essa ideia e com essa narrativa de que depressão é falta de fé, né? E eu Uhum. tenho o dever como psicólogo de questionar essa visão, né? Não no sentido de criticá-lo,
mas no sentido de, quem sabe, ampliar a nossa visão a respeito da vivência da depressão, né? E de pensar que Deus pode ser utilizado em muitas outras coisas, no sentido das suas relações, mas misturar, né, um profissional, misturar a sua fé pessoal com os seus pacientes e com a sua abordagem, eu tenho muito receio disso. Eu não acho bom. Até porque a terapia é para trazer autonomia, para a pessoa pensar conforme ela vai descobrindo os seus próprios pensamentos. Quando eu coloco uma crença, uma crença ou uma religião, né, quando eu tento impor uma visão de mundo, uma cosmovisão cristã, por exemplo, né, ou religiosa, eu estou desrespeitando o meu paciente. Eu preciso respeitar esse paciente na sua cosmovisão, naquilo que ele está descobrindo a respeito da vida dele, porque a vida é dele e não minha. De uma maneira, eu tentei ser rápido, mas dava uma live inteira sobre isso, né, Vilena? Dá. Olha, é uma boa ideia, viu? O pessoal está pedindo segunda live, então já estás convocado. Eu estou aí. Hoje foi a primeira live psicológica, teórica da minha vida, né? Então está sendo uma experiência bem legal. Essa é a primeira experiência que eu tenho de trocar ideias assim, né? As minhas lives têm sido só no violãozinho, mas assim, para poder falar sobre psicologia, eu estou adorando isso. Estou adorando. Que honra. Quem sabe sim, podemos marcar, porque ficou tanta coisa, né? Fica tanta coisa. Eu espero, assim, ó, eu não sei como é que foi para quem está ouvindo, né? Mas eu espero que essa maneira esperançosa de olhar para a depressão, né, traga muita saúde, né, emocional, psicológica, para quem está assistindo, né, para quem está vivenciando alguma situação na sua família. Eu acho que a gente tem uma boa perspectiva, sim, né, de colocar a depressão no lugar dela e fazer as pessoas voltarem a resgatar a sua identidade, a sua noção de si mesmo, né? Eu acho que, de uma maneira geral, é isso, querida. E eu te agradeço, né, pelo convite. Nossa, eu agradeço muito. Tão rápido. Para mim, fez muito sentido o que você colocou, sem dúvida alguma. Sei que você trouxe questões, provocações, reflexões que tocaram nas pessoas, que ali estavam. Eu olhei por alguns comentários, então, sem dúvida alguma, foi uma live que nos provocou. Bom. E para mim faz muito sentido. Quando eu pensei em você para falar sobre depressão, eu pensei justamente nesse caminho, porque eu sabia que você ia colocar algumas questões importantes para a gente pensar. E eu já abro o convite aqui para uma próxima live. O pessoal está elogiando bastante. Contribuições muito valiosas. E a gente eu vai vou conseguir conversando. ver esses comentários depois, as perguntas, tudo, será? Eu acho que eu não consigo ver depois, né? Eu vou deixar a live gravada por 24 horas legal. Eu vou compartilhar com você. Eu vou compartilhar com você no seu pessoal, no seu privado. E vou deixar a live no YouTube também. Então, quem não pôde ver, é só acessar o canal no YouTube que vai poder ver. E também vai ficar no Instagram. Mas eu já estou compartilhando com você também. A vontade é de interagir com todo mundo aqui, né? A vontade de falar com todo mundo. Gente que vai entrando, eu quero dar oi, mas não dá tempo, né? Obrigado, querida. Vamos pensar numa outra plataforma. Quem conhece me avisa no privado algumas ideias, tá, pessoal? Porque eu também estou aprendendo nesse processo. João, muito obrigada. Gratidão. Obrigado também, eterna. Querida. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Saúde para vocês todos, né? Fiquem em casa e muita saúde. Quem pode, né? Quem puder ficar em casa, fique. Um beijo, tchau. Beijinho, valeu. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, querido.